capítulo 138. Versículo 2. Versículo 2. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Pai, nós clamamos em teu nome, estamos aqui com a tua palavra aberta e pedimos a habilitação do teu Espírito. Pedimos, Pai, que o Senhor venha estar abrindo os nossos olhos e corações para contemplar, Pai, as riquezas que há na tua palavra. É o que nós clamamos em teu nome. Amém. Meus irmãos, hoje eu queria que vocês tivessem total atenção, que o nosso foco vai ser meditar sobre a palavra. O que a palavra tem a dizer sobre ela mesma e a importância disso para as nossas vidas. E para isso eu queria que você já deixasse sua Bíblia aberta, para você estar manejando ela juntamente comigo, para nós explorarmos alguns versículos juntos. Mas lembrem de Tiago 1, no versículo 21, que a gente já meditou juntos, que para a gente conseguir ter algum fruto da palavra, para a gente conseguir ter algum proveito para as nossas almas da palavra de Deus, a gente necessita ter os nossos corações despojados, limpos de qualquer coisa que há nele. Então agora, não se distraia, não perca o seu foco, não pense em nada, a não ser no que está sendo falado e lido. Amém? Nós já sabemos muito bem sobre a questão da importância da palavra, da Bíblia em si, e até mesmo da obra que o nosso Senhor já fez nesse mundo. E quando a gente lê esse versículo aqui, do Salmo 138, versículo 2, olha essa parte que ele fala que ele magnificou acima de tudo o teu nome e a tua palavra. O sentido aqui dessa fala, nesse salmo, é que o nosso Senhor, de tudo que ele fez, de toda a criação dele, o que ele coroou como a sua maior obra é a sua palavra. Preste atenção. Como que a gente consegue conhecer um artista, um pintor, um músico? Como que a gente consegue saber a qualidade dele, a não ser pelas suas próprias obras? Um artesão. Não tem como você olhar para um pintor e julgá-lo pelo o que ele está apresentando, a não ser pelas obras dele. Então, você só consegue julgar se um pintor é bom, se as obras dele são de boa qualidade, se você analisar tudo que ele já fez. Da mesma forma, é o nosso Senhor. E é tão lindo que quando nós voltamos para Gênesis, o nosso Senhor criou todas as coisas, ele fez o universo, ele fez o mundo. E você vai lá para Romanos capítulo 1, Paulo fala que a obra do nosso Senhor ela é tão perfeita, o mundo, tudo que a gente observa aqui agora, nesse exato momento, ele é tão perfeito, porque foi feito pelo nosso Deus perfeito, que somente pela criação a gente consegue ver a existência do nosso Senhor. Porque a obra do nosso Senhor manifesta Ele mesmo, manifesta a sua glória. E Ele diz que devido nós, lá no jardim, quando Deus criou todas as coisas, termos caído, o nosso coração ficou tão endurecido que muitos de nós não têm a capacidade de olhar para a criação dele e ver a glória dele, de ver a existência, a expressão de Deus na criação. Só que quando a gente olha para esse versículo, nós vemos também que a palavra dele, a Bíblia, é a obra dele. Quem fez a Bíblia?
Foi ele. A Bíblia é a palavra dele. Então, a Bíblia, de acordo com ela mesma, é uma expressão, é um espelho do nosso Senhor, através de palavras humanas. E quando nós nos achegamos a ela, nessa expressão dele, nós temos contato diretamente com a mente do Senhor, diretamente com o pensamento do Senhor. A Bíblia é o próprio pensamento do Senhor. Ela é a mente do Senhor. Você lembra quando o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2 e até o capítulo 4, começa uma discussão, principalmente no capítulo 3, que ele fala assim, nós, falando sobre ele e Barnabé, nós temos a mente de Cristo. Vocês não têm, porque vocês são carnais, como crianças em Cristo. Como que ele diz que ele tem a mente de Cristo? Por que ele tem a mente de Cristo? Porque ele tem a palavra de Cristo em sua mente. Porque se a palavra é a mente de Deus, se nós temos ela, nós temos a mente do nosso Senhor em nós. Por isso que para compreender qual que é a vontade do nosso Senhor para as nossas vidas, para as nossas decisões, para o nosso dia a dia, só vamos conseguir através da palavra em nossas vidas. Jamais vai ser de uma forma mística ou de uma forma que a gente acha meio que fantasiada. Ela é puramente através da palavra em nossas mentes. Ela tem esse efeito. Então, quando a gente retorna lá para a criação, e nós vemos que o Senhor nos formou do pó. Observem isso. Ele nos forma do pó. Então, até o momento, quando Ele nos forma, nós só somos pó. Ele sopra o seu fôlego de vida, o seu espírito, dentro de nós. E agora, quando recebemos esse fôlego do Senhor, nós nos tornamos alma vivente. Então, aquele pó agora tem vida. Presta atenção. Aquele pó tem vida. Porém, nós já sabemos que aquele casal cai, Adão e Eva caem, e quando eles caem, eles são separados do nosso Senhor, expulsos do jardim, e agora o homem, em vez de ser alma vivente, ele se torna carnal. Por quê? Porque agora o pecado habita no homem. Todos nós somos pecadores, como nós já sabemos. Só que qual a consequência disso? Nós agora, em vez de sermos almas viventes, somos almas mortas. Lembra de Efésios 2? Quando o nosso Senhor falou que quando Ele nos encontrou, o apóstolo Paulo descrevendo o nosso encontro com Jesus, diz que o nosso Senhor, ao nos encontrar, Ele nos encontrou mortos em nossos pecados, em nossos delitos. Essas eram as nossas condições. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, se o pecado está em nossas vidas, nós estamos mortos. Mas ele está falando unicamente da sua alma. Não está falando do seu corpo. Você tem que entender isso. Porque você está vivo aqui. A Bíblia não é uma historinha. Não é um conto de fadas. Nós estamos falando que nós estamos mortos de alma. Então nós nascemos, andamos, comemos, vivemos. Só que as nossas almas estão mortas. Então o que significa isso? Significa que há falta, há uma escassez em nossas almas, que ela tem uma necessidade desde que nós nascemos. Desde que nós nascemos, nós temos uma necessidade em nossas almas. Por quê? Porque nós perdemos o fôlego, nós perdemos o sopro do nosso Senhor. Então, qual que é a consequência disso? Nós vamos nos tornar seres compulsivos. Nós necessitamos de diversas coisas para tentar suprir esse buraco em nossas almas. Nós necessitamos de diversas coisas para tirar essa amargura das nossas almas. E jamais algo consegue tampar isso. Não consegue tampar isso. Essa falta está em nós. Isso é o que o apóstolo Paulo chama de nós estarmos mortos. Isso é a nossa condição
e pode ser a nossa condição hoje, nesse exato momento que você está aqui. Uma vida amargurada, uma alma amargurada, uma alma desnorteada, sem sentido. Você acorda e não sabe o que fazer, para onde ir. Eu não estou falando do seu cotidiano automático. Isso aí já está automático. Acordar, trabalhar, estudar, brigar com a mãe, amar a mãe. Isso aí já está automático. Comer, isso aí tudo é automático. Eu estou falando de você acordar e falar assim, o que eu vou fazer? Para que eu nasci, já que eu não sei o dia de amanhã? Como que eu vou viver hoje? O que é viver? O que é viver? O que nós devemos fazer? Então, quando nós olhamos para a palavra, olha o que ele falou aqui no Salmo 138, que a gente acabou de ver. Que de toda a criação dele, de toda a obra dele, inclusive nós, a maior criação dele é a palavra. Então nós fomos formados do quê? Do pó. Só que a gente recebeu o Espírito do Senhor e temos vida. Só que nós depois perdemos esse Espírito e nós nos voltamos a tornar o quê? Pó. Olha o Salmo 103, versículo 14. Deus fala que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E aí, agora, você olha para a sua mão e vê que a maior criação do nosso Senhor, do universo, foi entregue a nós, que somos pó. Então, olha para você ver o que aconteceu. Em Gênesis, nós perdemos o fôlego e voltamos a ser pó. Só que vem o nosso Senhor e nos entrega a Bíblia. Então agora, aqui, há uma separação entre o pó e o fôlego de vida. Olha para você ver, vamos abrir juntos, eu não vou citar. 2 Timóteo, capítulo 3. Por favor, todos que puderem abrir. Versículo 16. Olha, vamos ler juntos. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura. Preste atenção nessa palavra, toda. Se é toda, qual que é o começo da Escritura? Gênesis. E o último é o quê? Apocalipse. Então, de Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura é o quê? Inspirada. Aqui a gente tem que pausar um pouco, porque senão a gente não consegue usufruir do máximo da palavra. Essa palavra inspirada é uma composição de duas palavras. É rapidão, não durma. Não é chato isso aqui, presta atenção. É duas palavras, que vocês conhecem elas. Essa palavra aqui é theopneustos. Theo, todo mundo sabe o que é. O que é theo? Deus. E pneustos. O que você acha? Quando você tem um problema no pulmão, uma pneu. Então, pneustos é fôlego. É aquilo que enche o nosso pulmão. Olha para você ver o que está falando. A palavra inspirada, theo, Deus, pneustos, fôlego. Juntando as duas é o quê? Fôlego de Deus. Aquele fôlego que a gente perdeu lá em Gênesis. E agora nós somos pó, mortos em nossos pecados, sem sentido para as nossas vidas, almas desnorteadas. Agora tem diante de ti o quê? O fôlego de Deus. O fôlego de Deus. E ao recebermos esse fôlego, a nossa alma é o quê? Vivificada, suprida, saciada, te dando norte. Então agora você vai acordar com, como Paulo chama, de novidade de vida. Você agora é uma nova criação. Você tem um novo jeito de viver que não tem nada a ver com o mundo, a sociedade, a cultura, qualquer uma dessas idiotices, que é do mundo. Porque olha o que Jesus fala para nós em João 17. Vocês que me seguem, vocês que amam minha palavra, vocês que estão bebendo do meu fôlego, vocês que estão bebendo do meu fôlego, têm a minha mente. Vocês não são desse mundo. Por que vocês não são desse mundo? Porque se vocês bebem do meu fôlego, se vocês estão
tendo os meus pensamentos através da palavra em vocês, vocês se tornam igual a mim. Então, se eu não sou desse mundo, vocês são da onde? Da onde eu sou. Vocês não são do mundo, porque eu não sou do mundo. Então, se nós não somos desse mundo, se nós tentarmos viver desse mundo, para esse mundo, nós vamos entrar em um conflito. Nós vamos entrar em um conflito. Não tem como a gente viver desse mundo e para esse mundo. Porque nós não somos daqui. Nós somos do Senhor. Olha Colossenses capítulo 3, versículo 1. Olha o que vai falar lá. Que devido nós termos sido ressuscitados com o nosso Senhor, nós devemos buscar unicamente as coisas que são do alto. Ter nossa busca nas coisas que são do alto. Pensando nas coisas lá do alto. Unicamente, não das coisas que são aqui da terra. Por quê? Porque você morreu, ressuscitou e está com quem? Com Cristo. E Cristo está nos céus. Então, nada que tem nessa terra é para você. Somente as coisas do céu. Ontem, nós estávamos meditando junto sobre o livro de Êxodo. E só um ponto. Êxodo é a mesma história das nossas vidas, como nós vimos ontem. Não temos como adentrar nisso. Quem quiser, a gravação está com os irmãos. Lá tem duas tipologias. Primeiro, o Egito simboliza o mundo. E o povo escravizado simboliza o povo de Deus, que somos nós. Então esse povo, todo mundo sabe da história, foi retirado do Egito, que é a mesma coisa de ser retirado da onde? Do mundo. E quando ele é retirado do mundo, eles que comiam alho, peixes do Egito, são tirados do Egito e levados para o deserto. Eles não têm mais o que comer, porque no deserto não tem nada. Agora a comida deles vem da onde? Da onde? Do céu. Eles não vivem mais da terra. Eles só vivem das coisas do céu. E esses somos nós também. Nós só vivemos do céu. E você sabe o que é viver do céu? Jesus nos ensina isso lá em Mateus capítulo 3, quando ele é tentado. Que o inimigo chega nele e fala assim, se você está com fome, transforma essas pedras em pães. E ele fala o quê? Não viverá o homem só de pão, mas de toda o quê? A palavra. Nossa vida depende unicamente da palavra. Da palavra. Meus irmãos, eu não sei se você consegue entender isso. Responda um negócio agora, urgentemente, no seu íntimo aí. Você crê realmente que Deus fez tudo? Que Ele fez? Não, mas esquece a religião, esquece as questões todas. Você crê que Ele criou o universo? Você crê em tudo que está escrito aqui na palavra? Você crê que Jesus veio a esse mundo mesmo? Eu estou falando muito sério. Porque se a gente está falando que nós temos uma vida conturbada, todos nós, cheios de conflitos internos, em tudo, em relacionamentos, em tudo. E diante de nós tem o único antídoto, o único remédio para saciar as nossas almas. Qualquer ansiedade, depressão, qualquer excesso na sua vida vai ser saciado através da palavra. O porquê que você não engole isso? O porquê que você não devora isso? O porquê você sendo pó, a maior obra do Deus que com a mão estendeu os céus, Ele entregou para você a maior obra dele. E você sendo pó ignora isso, deixando a Bíblia acumular pó. Por quê? Não, responda isso para você. Porque o que está em jogo aqui não é céu e inferno. Nós que cremos no Senhor, através da fé, fomos lavados e remidos, estamos no Senhor. Não tem mais volta. Não tem como você pegar o povo do deserto e passar de novo pelo Mar Vermelho e botar eles no Egito. Quem passou, passou. Só que a questão que a gente está falando é da sua alma. É da sua capacidade de viver. É da sua capacidade de olhar para o mundo. Olhar para a criação do nosso Senhor e vê-lo. Olhar para as pessoas e ver a Deus. Olhar para a sua vida no dia a dia e não só ter o sentido, o anseio, como Elias teve, de morrer. De morrer. Porque não tem mais sentido viver.
Essa é a conclusão que Eclesiastes chega, não é? Que tudo nesse mundo é como se estivesse correndo atrás do vento, é como um algodão doce, é como uma bolha. Tudo é tão vazio. Você trabalha, trabalha, trabalha e não vê nenhum resultado. Você tem família, você tem filhos e talvez no final da sua vida você vai descobrir que tudo é em vão. Se Deus não te abençoar e guardar a sua vida, talvez seja abandonado por todos. Esse é o sentido da vida? Você viver dessa maneira? Não. Ele te criou para isso. Ele te deu a possibilidade de sair de um pó para ter a vida divina, a vida do Deus Criador. Meus irmãos, isso é muito sério. Esquece quem está aqui na frente, esquece as distrações. Nós estamos falando de uma capacidade de termos a vida. Olha para você ver, tanto que essas duas coisas são inseparáveis. O Deus Criador e a palavra. Olha, vamos ler juntos o Salmo 19. Todo mundo conhece esses salmos, mas talvez você nunca olhou com esse olhar que estamos meditando agora. Ele é pequeno, vamos ler ele todo. Olhe para a sua Bíblia. Salmo 19, a partir do versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras. Olha aqui, que ele está falando que a criação, o mundo que nós estamos vivendo, quando acordamos e olhamos para o céu, você entende que essa questão de você falar assim, Deus, eu já tive isso quando eu era muito criança, de Deus, será que o Senhor existe? Aparece para mim, me dá algum sinal. Você entende que vendo isso aqui, não precisa, que ao acordar e olhar para os céus, olhar para a criação, você vê a Deus, e eles anunciam, os céus e a terra anunciam as palavras do Senhor. Você consegue ouvi-lo aí. No entanto, por toda a terra, versículo 4, se faz ouvir a sua voz e as suas palavras. Aí você pergunta, eu não estou ouvindo. Eu não estou conseguindo ouvir. Sabe por quê? Mateus 5 nos dá a chave para tudo. Bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Você só consegue ver a Deus em tudo, em qualquer circunstância, na boa, na que você julga boa e na que você julga ruim, se você estiver com o coração puro. Puro. E você sabe o que é ter o coração puro, de acordo com a Bíblia? Não é beber detergente ou aplicar detergente no coração. É você não ter nada no seu coração desse mundo e ele estar cheio da palavra. Estar cheio da palavra. Efésios 5, 24 fala aqui, pela palavra nós fomos lavados e purificados. Pela palavra. Se não for a palavra, nós não teremos um coração puro. Por isso que a Bíblia tem um clamor gigantesco sobre o seu coração. Lembra daquele versículo de Provérbios 4, 23? Sobre tudo, qualquer coisa, você deve guardar unicamente o seu coração. Por quê? Porque do seu coração flui as fontes da vida. E se você tem colocado pedras, pensamentos, excesso de lixo no seu coração, o que é excesso de lixo? Qualquer coisa que existe no mundo. Qualquer coisa que existe no mundo. Olha para você ver. Sabe uma coisa que bloqueou a veia artéria de Abraão? O seu próprio filho. O filho, o Isaac, de Abraão, tampou a circulação sanguínea, divina do coração de Abraão. E o que ele teve que fazer? Deus teve que libertá-lo. Como? Abraão sacrifica seu filho. Então ele leva para sacrificar o filho dele, só que não matou. Então não resolveu? Resolveu, porque foi tirado a centralidade do coração de Abraão do seu filho. Aquele
Lembra que Jesus falou? Que ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. O que significa isso? Afeições naturais. Tudo que é terreno não pode ser a centralidade das nossas vidas. Por quê? Não passa de pó. Temporário. Não passa de pó. Lógico que a gente vai ter nossas famílias, vai ter nossos pais, tem que honrar todo mundo. É isso aí, qualquer pessoa sabe. Só que isso não consegue acontecer, não vamos amar verdadeiramente, honrar verdadeiramente, ter um relacionamento gostoso, vivo, se a centralidade das nossas vidas não for o Senhor, não for a palavra. Se não tiver essa centralidade em nossas vidas, o que vai ser gerado vai ser troca de favores, vai ser uma compulsão, vai ser uma possessão um pelos outros. E jamais uma compaixão, jamais um coração que não se enciuma, não é isso? 1 Coríntios 13? Ele não se ensoberbece. Ele quer fazer a vontade do outro e não a sua própria no outro. Esse é um coração puro que tem o Senhor. Então você que não está vendo o Senhor diariamente, na criação, nas outras pessoas, é porque o seu coração está entupido. E a única coisa, a única solução é você pegar seu coração e apresentar para a palavra. Não tem outra. Provérbios 23, 26. Filho meu, olha o clamor do nosso Senhor para nós. Dá-me o teu coração e os teus olhos se agradarão dos meus caminhos. Como que a gente dá o nosso coração ao Senhor? Através da palavra. Quanto mais cheio ele for da palavra, mais nós conseguiremos ver o Senhor em nossas vidas. Olha a continuação de Salmo 19. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói e percorre o seu caminho. Princípio numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei, a palavra do Senhor é perfeita, e ela restaura a alma. Olha para você ver. Ela é perfeita e restaura a alma. Restaura a capacidade de viver, de ver, de amar, de sentir verdadeiramente. Como você nunca sentiu. De uma